Todos nós temos perguntas. Será que o universo teve um começo? Perguntas importantes. Onde foi o Big Bang? Isso é uma loucura. Meu nome é Stephen Hawking e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinha. Então, com a ajuda de pessoas comuns... Pô, você não chegou nem perto, eu sinto muito. E de uma equipe de especialistas... Nós podemos entender a origem de tudo. Faremos a jornada decisiva. Uma busca para responder aos maiores mistérios do universo. Usando o poder da mente humana. É isso aí, brilhante. Porque qualquer pessoa pode pensar como um gênio. Ciência de Tudo com Stephen Hawking. Versão brasileira Up Voice. De De onde veio veio o universo? Você já olhou para o céu à noite e se perguntou de onde veio tudo aquilo? É difícil pensar em uma pergunta mais importante. A resposta, como a maioria das pessoas diria, é o Big Bang. Tudo o que existe está se expandindo exponencialmente em todas as direções. A partir de um ponto infinitamente denso, infinitamente pequeno e infinitamente quente, criando um cosmos feito de energia e matéria. Mas o que isso realmente significa? E onde tudo começou? Eu acho que com uma pequena ajuda, qualquer pessoa pode descobrir. Vamos ver se eu estou certo. Eu pedi a 3 mentes curiosas que se juntassem a mim em uma viagem de descobertas. Uma série de desafios divertidos os aguarda. Eles receberão ferramentas e equipamentos. Será que eles conseguirão seguir os maiores pensadores da história e descobrir a origem do universo? Uau! Que pergunta! E então, por onde a gente começa? Eu acho que o universo começou no espaço em algum ponto. Foi chamado de Big Bang, a nossa. grande explosão, porque foi um estrondo dos grandes. É algo, sabe, quase impossível de se pensar. O primeiro desafio dos meus voluntários será compreender a enormidade do universo, calculando o número total de galáxias visíveis a partir da Terra. Então eu os trouxe a um lugar com muito espaço e dei a eles esta imagem. Parecem estrelas? Seria a imagem do universo? Será? Eu não sei. Parecem ser estrelas, mas abaixo tinha uma placa dizendo 10.000 galáxias. Olha só todas essas formas e cores diferentes. Pois é, cada pontinho de luz aqui é... É uma galáxia separada. Fiquei surpresa que 10.000 unidades de qualquer coisa pudessem caber em um pé quadrado. Que dirá imagens de galáxias? A foto é famosa. Se chama imagem de campo de ultra profundidade. É uma parte do céu noturno, como qualquer outra, tirada pelo telescópio espacial Hubble. Ela revela cerca de 10.000 galáxias, cerca de 13 bilhões de anos-luz de distância. No entanto, esta imagem cobre apenas uma fração do céu. Ela mostra apenas um pequeno número de galáxias que existe. Por onde começar? Para podermos ver de alguma forma quantas galáxias existem no nosso universo, visíveis da Terra, por onde começar? Vamos supor que este seja o planeta Terra. Certo. Nós temos que ver de quantos destes azulejos precisamos para cobrir toda... Certo. E claro, este é apenas um ponto no céu, mas o espaço ou o universo está ao redor dessa esfera. Nós começamos a ter ideias e concluímos que aquele era apenas um pedaço do céu. Será que podemos reproduzir essa foto? Meus voluntários descobriram que eles precisam imaginar o céu noturno como uma esfera em torno de nosso planeta. Se eles conseguirem descobrir quantos remendos do céu do tamanho de sua imagem do Hubble seriam necessários para cobrir essa esfera,
Então eles serão capazes de calcular quantas galáxias são visíveis da Terra. Obviamente, as dimensões eram o núcleo desta grande questão. Tivemos que descobrir o quanto do céu a imagem cobria. De quantas dessas vamos precisar para cobrir todo o céu e, claro, abaixo de nossos pés. Daqui vamos ter, digamos, eu não sei, 600? É. Dentro do alcance de nossos braços. Imagine que eu venha para esse ponto aqui. Sei lá. E agora de quantas vamos precisar? Logo ficou evidente de que precisávamos de alguns pontos de referência. Não podíamos só adivinhar até onde deveríamos ir. Excelente. Eu dei a eles um equipamento crucial de que eles iriam precisar. Um telescópio. Uau, nossa. Que legal. Legal. Muito legal. Este telescópio representa o telescópio espacial Hubble. Ele vê exatamente a mesma quantidade de céu. Então, se os meus voluntários puderem encaixar precisamente a imagem que eu dei a eles dentro do campo de visão do telescópio, isso irá ajudá-los a descobrir quanto do céu ela cobre. Podemos então levar esta imagem para longe do telescópio, até que ela preencha o visor. Ok. E depois podemos medir a distância entre a imagem e o telescópio. O telescópio Claro, que perfeito. fez a imagem. É isso aí. A que distância eles terão que levar essa imagem? Estão prontos? Estamos. Ok, vamos lá. Será que 90 metros serão suficientes? Pô, você não chegou nem perto, eu sinto muito. Ok, continua se afastando. Vocês estão tão pequenininhos. Dessa vez, eles estão tentando com 180 metros. Ok, Márcia, como estamos? Precisamos de uma distância maior? É, bem maior. Desculpa, Paul. Tudo bem, vamos continuar. É isso aí. Eu comecei a pensar no tamanho da área do céu que tínhamos naquela situação. Super pequena. É uma perna. Provavelmente é a minha. Tô começando a baixar a imagem. Tá. Eu tô vendo um quadro branco. Ok, agora se vocês puderem mover pra direita. Perfeito. Nós conseguimos. Agora que eles enquadraram sua imagem do Hubble dentro do visor do telescópio, eles estão prontos para medir a distância de volta para ele. Essa distância é crucial, porque, sabe, depois irá nos dar o raio de que precisamos para calcular quantas imagens seriam necessárias para preencher toda a esfera. Ok, temos a nossa distância, então agora você vai iniciar a medição de volta até você. Excelente. Olhando pela visão do telescópio, é verdadeiramente surpreendente o quanto a imagem deve parecer pequena de onde a Márcia está e o quanto um pedaço de céu deve ser pequeno para termos uma fotografia dele. Foi surpreendente ver a que distância tivemos que ir antes da imagem ficar dentro da visão. Uau! Nós conseguimos. Eu também acho. Ok. O terreno não era totalmente plano e nós passamos a distância de 305 metros. Então, para o objetivo desse exercício, eu proponho arredondar para 305 metros mesmo. Assim eu acho que vai dar certo. Acho que isso claro. faz muito Ok. sentido. Tudo bem. Meus voluntários terão que usar uma fórmula para calcular a área de superfície da esfera. Eles já mediram o raio, a distância do telescópio até a imagem. Agora eles vão precisar alinhá-la. Multiplicar por 4 e depois por π, 3,14. Temos o raio de 305 metros. Certo. Tá alinhado. E ao quadrado, vamos multiplicar por π e depois por 4. São Isso dá 1.168.394. Metros quadrados. Eles já têm sua resposta. Então agora eles podem descobrir o número de galáxias que vemos em nosso universo. Esse azulejo tem 0,93 metro quadrado, então Ok. nós vamos precisar de uns aproximadamente 12 milhões
560 mil... Nossa, tudo isso. Desses nossos azulejos para cobrir todo o nosso céu. Para cobrir todo certo? O céu. É? E cada um desses tem 10 mil galáxias. Então, se fizermos 12 milhões, 560 mil, Sim. vezes 10 mil, isso nos dará o número de galáxias. 125 bilhões, 600 milhões de galáxias. Uau! Usando uma imagem detalhada do telescópio Hubble e um pouco de matemática, meus voluntários calcularam um número surpreendente de galáxias que os cientistas têm observado no nosso universo. Com telescópios mais avançados, poderemos um dia ser capazes de ver 200 bilhões de galáxias nos céus. É realmente assustador porque isso não são planetas, não são estrelas, são galáxias dentro do nosso universo. Isso me fez sentir muito pequena e insignificante. Completamente insignificante. Até agora, meus gênios em formação compreenderam o tamanho notável do nosso universo. Mas será que eles conseguirão dar o próximo passo e começar a descobrir de onde tudo isso veio? A busca pelo início do universo é uma missão relativamente recente. Até 1929, Edwin Hubble, Albert Einstein e muitas outras grandes mentes tinham uma visão fixa de como era o universo. Einstein publicou um artigo segundo o qual o universo era estático. Ele pensou filosoficamente: o universo sempre esteve aqui, sempre estará aqui, é imutável. E ele achou que aquele fosse um retrato filosófico sensato. Mas então, em 1929, Hubble descobriu algo que mudou tudo. Eu quero ver se os voluntários conseguem entender o que Hubble descobriu. Então eu os trouxe até aqui. Para uma pista de corridas de 400 metros. E com um veículo muito especial. Ai, meu Deus, é Nossa, um Fusca. É verdade, é um Fusca. Um Fusca com cara de um carro rápido. É diferente de tudo que eu já vi. É elétrico. Este é o carro elétrico de aceleração mais rápida do mundo. Rápido, mas muito silencioso. Uma vantagem para a surpresa que eu tenho guardada. Que é isso? Parece uma sirene ou algo assim. É uma sirene, eu acho. Para que ela serve? Isso é incrível! Seu desafio é usar o som dessa sirene para determinar a direção do carro. Ai, não. Olha isso, cara, isso é muito incrível. Eu também dei a eles um laptop e um microfone para gravar as ondas sonoras da sirene. O que vocês acham que estamos fazendo aqui? Bom, Será que eles vão descobrir como? temos som. O som é importante. Então o som nos dá uma dica. Eles parecem ter descoberto alguma coisa, Legal. mas só há uma maneira de descobrir. Imediatamente eu pensei, nós vamos acabar correndo. Vamos queimar borracha. Vamos lá. Essa coisa voa! Já estava na metade da pista quando eu virei a minha cabeça. Há claramente uma mudança na frequência, e isso começa a nos dar uma ideia de que, ok, podemos usar as ondas de som para determinar a direção. Nós descobrimos que provavelmente íamos fazer algo relacionado ao efeito Doppler. O som emite um padrão regular de ondas. À medida que a fonte se move,
Cada onda sucessiva é produzida mais perto do observador, que ouve o aumento da frequência como um som mais agudo. Depois que o som passa, a frequência das ondas diminui e o observador ouve um som com um tom menor. Será que meus voluntários vão conseguir descobrir como este princípio ajudou os cientistas a descobrirem de onde veio o universo? Da metade da pista, eles conseguem gravar dados tanto do carro vindo na frente deles, como de quando ele se afasta sem tanta interferência do canto dos pneus. Você tá gravando? Sim, eu tô gravando. Tá dando tudo certo. Ok, Márcia. Estamos prontos assim que você estiver. Aquele cinto, ele tava muito, muito apertado. E aí, de repente... Registrou? Registrei. Excelente. Isso foi muito rápido. Quando a sirene em cima do carro se aproxima do microfone, o tom fica mais alto. E depois, quando ela se distancia do microfone, o tom fica um pouco mais baixo. Foi tipo... Fum. O som mudava. Márcia, você tá bem? Gente, isso foi incrível! Eu comecei a xingar porque meu corpo ficou balançando. E eu continuava, sabe, na linha de partida. Ai, meu Deus! Isso foi tão legal! Foi realmente demais. Meus voluntários ouviram o efeito Doppler completo em ação e fizeram a ligação entre a altura do som que ouviram e a direção de seu veículo em relação a eles. E aí, Márcia? Como foi? As primeiras palavras que saíram da minha boca eram palavrões. Nós podemos ver o que meus voluntários experimentaram na pista. Eles registraram um som agudo à medida que o carro se aproximava, porque as ondas sonoras os atingiram com uma frequência mais alta. A mudança para um som de baixa frequência foi porque eles experimentaram ondas de uma frequência mais baixa quando o carro acelerou. Nós com certeza ouvimos quando você se aproximou. Tipo... É, foi tipo... Deu pra ouvir Você podia ouvir a caída no som. É. Certo. Agora, usando um software de áudio especial que mede a caída na frequência à medida que o carro acelera, meus voluntários conseguirão calcular a velocidade do veículo. Incríveis 222 km por hora. Alcançados em menos de 10 segundos. Eu não sabia mesmo que um Fusca podia ir tão rápido. Muito, muito rápido. Eu não esperava que ele fosse tão rápido. Será que meus voluntários conseguirão descobrir a conexão entre o efeito Doppler e o que os cientistas observaram em nosso universo? Em 1929, os cientistas descobriram algo que transformou o modelo aceito do universo. Edwin Hubble descobriu que quase todas as galáxias além da nossa Via Láctea estavam se afastando de nós. O universo devia estar se expandindo. Mas como Hubble conseguiu detectar a velocidade e a direção de galáxias bilhões de anos-luz de distância? Isso é o que os voluntários estão tentando entender, explorando de onde o universo vem usando um Fusca. Até agora, eles usaram o efeito Doppler no som para deduzir a direção de seu carro e para calcular sua velocidade. Será que eles vão conseguir fazer a conexão? Inicialmente eu pensei, estamos medindo o som, mas as galáxias não emitem sons.
É claro que nós não vamos usar o som para ouvir o som vindo das galáxias. Mas o som é uma onda, tal como uma luz. Ele também viaja nas ondas. Então, quando a fonte está se movendo, ela muda de frequência. Expande essa frequência à medida que ela vai se movendo para longe. Então, quando se trata de galáxias, nós não prestamos muita atenção no som. Mas nós costumamos medir as ondas de luz. Isso mesmo. Então, será que meus voluntários vão compreender a maneira maravilhosamente simples de detectar uma mudança na frequência da luz? Nós meio que descobrimos que quando temos um arco-íris, a luz atinge a água e divide-se em cores diferentes. Nós também estamos recebendo diferentes frequências. E cor e frequência estão ligadas quando se trata de luz. Então nós estamos nos perguntando se talvez a cor das galáxias pode nos dar uma pista sobre a direção que elas estão se movendo, em nossa direção ou para longe de nós. E talvez assim possamos medir em que direção as galáxias estão se movendo, através do estudo da cor da sua luz. Eles são espertos. A luz de alta frequência aparece em azul. A luz de baixa frequência aparece em vermelho. Meus voluntários perceberam que a velocidade e a direção em que uma galáxia está viajando podem ser deduzidas simplesmente observando sua cor. E foi precisamente em 1929 que Edwin Hubble observou que as galáxias estavam se afastando de nós. Hubble observou os objetos mais distantes que pôde encontrar. É o que você faz com o maior telescópio que você tem. Você vê uma estrela como o Sol e a coloca a uma distância muito maior. Obviamente, ela vai parecer muito mais apagada. Então, ele usa esse fato para descobrir a distância das galáxias. E o que ele percebe é que as galáxias, que são mais escuras e que, portanto, estão mais longe, são mais vermelhas. A interpretação desse avermelhamento é algo chamado efeito Doppler, que é, se algo está se movendo para longe de nós, a luz que recebemos muda para o vermelho. A ideia de que o universo estava se expandindo era uma ideia muito radical, porque, se fosse levado a sério, isso implicaria que houve um princípio. E que você poderia extrapolar essa expansão para trás no tempo, que estaria implícito que tudo no universo surgiu do que hoje os cientistas chamam de uma singularidade. Com a descoberta de Hubble, tornou-se claro, muito dramaticamente, que havia a possibilidade de conseguirmos entender a origem de tudo. Mas esta é apenas uma parte da história. Entender o começo de tudo não implica simplesmente em saber que o universo está se expandindo, mas a maneira inesperada de como ele se expande. Porque os dados de Edwin Hubble colhidos de sua observação das galáxias em deslocamento continham um segredo ainda mais tentador. Um que eu espero que meus voluntários descubram em seu próximo desafio. Para ver se meus voluntários conseguiram descobrir de onde o universo veio, eu os trouxe a um lugar onde eles podem exercitar mais do que apenas a mente. Uma pista de corrida? Eu tô acostumada. Uma arena. Ok. Estamos em uma pista de corridas interna. Mas o que isso tem a ver com o universo? Bom dia, gente. Bom dia. Tá, aqui tem algumas placas. Meus voluntários têm o equipamento de que necessitam para organizar uma corrida especial. Olha só isso. Olha Nossa. só. Imitando o movimento das galáxias no espaço. Será que eles vão descobrir isso? Então, essas são diferentes galáxias Legal. e Será essas que é são isso as mesmo? distâncias Legal. delas da Terra. Pode ser. Ah, esperem, O quê? olha só, gente. Estão vestindo pequenas galáxias. Ah, é verdade. Olha só. Olha só. Isso é perfeito. E eu notei que todas as camisetas tinham galáxias pintadas, então eu acho que cada um desses corredores vai representar uma galáxia. Você sabe o que isso parece? O quê? Parece aqueles números de corredores.
Cada uma das placas de corredores continha o nome da galáxia e a distância que aquela galáxia estava em anos-luz da Terra. Eu acho que os nossos encantadores voluntários deveriam vestir isso. Ok. Então podemos começar a nossa corrida. Parece uma boa ideia. Vamos começar a corrida. Para ajudá-los a descobrir o segredo nos dados do Hubble, os voluntários terão que estabelecer o ponto de partida de sua corrida com cuidado. Já temos as nossas galáxias. Temos que dimensionar da forma correta, então antes de tudo vamos estabelecer a nossa Terra. Que vai estar ali na nossa linha de partida. Aqueles blocos de partida não estão alinhados. Eles estão todos em diferentes posições do nosso ponto de partida. Porque as distâncias que eles têm estão anos-luz da Terra. Então, na verdade, eu acho que precisamos deixar esses caras alinhados. Certo. Ok. As coisas começaram a andar e eu disse... Espera um minuto. Talvez a gente precise combinar esses números com a posição de partida de cada corredor. Bom trabalho. Eles estão imitando corretamente o layout de nosso universo, como o vemos no planeta Terra. Ela vai ficar bem aqui. Então são 210 milhões. E cada corredor ficando na distância correta da Terra da galáxia que eles representam. 12 bilhões, 800 milhões. 13 bilhões por aqui. Você ficou com o melhor começo. Agora, nossas galáxias estão alinhadas. Alinhadas. Então vamos lá. Tá legal, vamos tudo ver. bem. Ok. Mas essa não é uma corrida comum. E pode haver algumas surpresas guardadas. Será que eles vão descobrir o que elas significam? Eu tô esperando que ao puxar o gatilho, todos eles voem pra frente. Galáxias prontas? Nossa, sabe de uma coisa? Uau. Eles estão correndo em velocidades diferentes. Bom, eu disse que essa não era uma corrida comum. Alguns estão devagar. Alguns estão caminhando. Eu levei um tempo pra perceber o que estava acontecendo. Não há competição, é só movimento. Eu não estava esperando isso. Deve ter uma pegadinha. Certo, deve ter. Certo. Então, claramente, a corrida não tinha a ver com a aptidão física dos atletas. Ela foi determinada pelos números que já foram atribuídos a eles. Então, até agora, o que nós aprendemos? A 13 bilhões. A 13 bilhões voou. Ela é super rápida. 800 mil tava andando. Ok. Quanto mais perto a pessoa está da linha de partida, mais lentamente ela se move. O que nós descobrimos foi que as galáxias que estão mais distantes da Terra são também as que estão claramente se distanciando mais rápido da Terra. Quanto mais elas se afastam da Terra, mais rápido elas viajam. Meus voluntários descobriram a pista vital nos dados do Hubble. A observação de Hubble de um desvio para o vermelho Doppler revelou não só que as galáxias estavam se afastando. Ela revelou também que as galáxias mais distantes brilhavam com um tom de vermelho mais profundo. Elas estavam derretendo mais rápido para as profundezas do universo. Algumas a velocidades aparentemente notáveis. Estas foram ideias absolutamente revolucionárias, e em meados de 1920, este debate sobre a natureza do mundo, a natureza da realidade, estava no seu ponto mais dramático. Esta pista extraordinária nos dados do Hubble foi o ponto de virada-chave para descobrirmos de onde o universo veio. Será que os meus voluntários darão o próximo passo para descobrir o que está fazendo as galáxias se moverem da maneira como estão fazendo? Então, ok. Fomos levados a uma pista de patinação.
Oh! Ai, Nossa, meu Deus. Para revelar a verdade extraordinária por trás de como o universo se expande, meus voluntários terão que enfrentar o gelo. Você E sabe agora? jogar hóquei no gelo? Não. Nem eu. Nossa, legal. Que ótimo. Sim, as galáxias estão nas camisetas. Nós vamos ser as galáxias hoje. Nós percebemos que havia equipamentos para patinação no gelo. Portanto, não foi preciso ser um gênio para descobrir que iríamos entrar numa pista de gelo com eles e aquilo foi bastante assustador. Vamos lá. Ok. Vamos Legal. nessa. Nós vamos pegar Vamos um kit nessa. pra cada. Só um Vamos. pra cada. Seu desafio é reproduzir o Big Bang no gelo para descobrir por que as galáxias que estão mais distantes da Terra estão se movendo mais rápido. Primeiro, eles precisam colocar os patins. Mas eu fiz uma adição incomum ao seu equipamento. Na mesa, há sopradores de folhas com balões na ponta, o que é muito estranho. A gente vai fazer isso mesmo? Vamos tentar? Nossa, Será que os meus voluntários descobrirão o que está fazendo as galáxias se moverem desse jeito? eu acho que a gente tinha que estar no Eu gelo. concordo com você. Vamos pro gelo. Descobrimos que se fôssemos para o centro do gelo, aquele seria um bom lugar para começar a descobrir como nós poderíamos reencenar o Big Bang. Eu mal consigo fazer Pois isso é. sem um soprador de folhas. Pois é tão difícil fazer isso com um soprador de folhas. Tá legal, Vamos lá, lá. você consegue. Vamos nessa. Precisamos encontrar uma forma de usar esses balões e sopradores de folhas para recriar a forma como as galáxias estão se movendo. É uma explosão, basicamente, não é? Certo. Acho que precisamos causar uma explosão. O que nós Certo. temos que está se expandindo aqui são esses Certo. balões. Sim. Vamos colocar Vamos esses ver balões se- juntos? Talvez isso seja a causa da expansão. Se soprarmos uns contra os outros Legal, e ir para legal. trás, Eu gostei talvez. disso. Gostei. Talvez. Nós direcionamos nossos sopradores em direção uns dos outros. 1, 2, 3. Oi! Temos que segurar um pouco mais no alto. Sim, eu concordo. Ok. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Infelizmente, a única coisa que nos decepciona é a nossa capacidade no gelo. Meus voluntários talvez precisem de uma estratégia diferente. Precisamos de ajuda. Com certeza. Nós chamamos a equipe de profissionais. A gente estava pensando se vocês poderiam entrar como nossos dublês. Então a gente se aproximou e pedimos 3 voluntários. Pode vir comigo? Vamos lá. Para pegar o nosso lugar no gelo? Pode ser? Nós os colocamos juntos, posicionamos os balões onde queríamos e na contagem do 3, pedimos para eles ligarem os sopradores. Ok? 3, 2, 1, ação! Legal! Legal, pessoal, Obrigada. foi ótimo, obrigado. Obrigado. Ficou bem claro que nós tínhamos um princípio que estava funcionando. Mas não era bem o Big Bang que estávamos procurando. Você quer quê? tentar? Vamos trazer mais jogadores? Sim, vamos chamar mais Mais jogadores? balões, mais jogadores. Isso mesmo. Vamos trazer todo mundo. Agora, meus voluntários estão começando a entender como um universo em expansão poderia funcionar. Vocês podem nos ajudar? Será que sua nova simulação poderá trazê-los mais perto de descobrir onde o universo começou? Vamos nos divertir. Ao simular a expansão do universo no gelo, meus voluntários poderão se familiarizar com o que está fazendo as galáxias se afastarem de nós. Começamos com os 3 rapazes do início, mas em seguida criamos uma linha, uma fila, a partir de cada um dos 3 caras no meio. Obrigado. Quantos você Eu tem tenho aí? 5. Ok. Estão prontos? Tá. 3, 2, 1, ação! À medida que os balões estavam se expandindo, os balões no centro inflaram. Quanto mais para trás nós ficávamos do centro, mais velocidade tínhamos, então mais longe íamos. Então, o que isso significa para a maneira como o universo está se expandindo? As galáxias não estão se movendo, nem acelerando, nem nada disso Certo. mesmo. É apenas o espaço entre elas que está se expandindo. É. O que estava expandindo, obviamente, não eram os jogadores. Os jogadores permaneceram os mesmos, e se eles representam as galáxias não estão expandindo.
Os balões inflaram. Então o espaço... Certo. Então Está quer inflando. dizer que as galáxias, elas são completamente irrelevantes. Temos que nos concentrar no espaço entre No elas. espaço entre elas. Foi um momento incrível quando percebemos que é o espaço que está se expandindo, e isso foi muito fácil de ver hoje, porque conseguimos ver os balões empurrando cada jogador. Eu estou começando a perceber que as coisas não são exatamente do jeito que eu pensei. E isso é realmente muito interessante. Eles entenderam um conceito que os cientistas chamam de expansão uniforme do espaço. Agora, para entender de onde veio o universo, meus voluntários terão que passar por cima do que eles aprenderam até agora. Eles compreenderam a enormidade de 200 bilhões de galáxias do universo. Em um universo que está em expansão, as galáxias mais distantes da Terra se movem mais rápido do que aquelas nas proximidades, porque o próprio espaço está se expandindo. Mas existe algo sobre essa expansão uniforme do espaço que tem consequências extraordinárias e inesperadas. Isso pode nos dizer de onde o universo veio. Algo que eu espero que meus voluntários descubram em seu desafio final. Ok. O meio da máquina do universo. 1 bilhão de anos atrás. Bom, aquilo foi uma pista, porque é exatamente o que estamos tentando descobrir onde tudo começou. Eu acho que isso representa as galáxias. Então é assim que o universo costumava ser. E na outra tela Legal. nós temos... Uma Agora, tela muito similar. Ela diz agora. Elas são quase iguais. elas são quase idênticas, mas não eu estão acho iluminadas. que nós deveríamos ligar. Vamos lá. As telas representam mapas de uma pequena parte do nosso universo, e as luzes representam galáxias. Pense nelas como duas fotos instantâneas da mesma área de espaço, tiradas com 1 bilhão de anos de diferença. Então que tal nós juntarmos Como a assim? máquina? Você diz sobrepor as telas? Ok. Tá legal, pessoal. Vamos lá. Tudo bem. Legal. Eu oriento vocês. Ok, tudo bem. A Márcia, muito esperta, deixou os homens carregarem a tela. Você não ia querer que eu levantasse peso. Vamos sobrepor as duas telas, uma em cima da outra. Estão prontos? Ok, Ok. tudo bem. Tá, aqui já deu certo. Brilhante. Ok. Ok. Ok? Demos um passo para trás e... Claro que não eram iguais. Elas não são iguais. Elas não são Não. iguais. Parece que tudo está irradiando de um ponto. Parece que de 1 bilhão de anos atrás até hoje, tudo veio se movendo devagar. São exatamente os São mesmos os padrões. mesmos padrões, mas eles se moveram. É como saltar em uma velocidade distorcida e você tem aquele efeito, tipo ficção, né? Nós acabamos descobrindo que aquilo estava representando a expansão do espaço que vimos em nossa experiência anterior. Aquilo foi incrível, realmente incrível. Então agora tínhamos todas aquelas galáxias e elas estavam todas apontando para algum ponto negro no espaço, tipo onde provavelmente tudo se originou. O meio foi onde o universo começou, porque tudo está se afastando de um único ponto. Então o significado de encontrar um meio é responder à grande questão. Quando o Big Bang aconteceu? Essa é a ideia. Então, os meus voluntários descobriram como dar o próximo passo lógico para descobrir onde o universo começou. Talvez a gente possa Então mover vamos isso. tentar alinhá-las. E podemos mover a tela. Mover a tela? Ok. Alejandro, nós podíamos pegar nas alças e a Ok. Márcia pode nos Ok, orientar. Tudo vamos bem. lá. Pra onde você quer que a gente vá? Pra esquerda. Esquerda. Isso. Tá. Abaixa um pouco. Pra baixo. Eu acho que eles terão uma surpresa. Certo. Pra baixo. Certo, meninos. Temos uma galáxia no meio e ela está alinhada. Ok. E as outras estão levemente desalinhadas. Levemente? De uma maneira uniforme. Olha, eu tô tentando explicar pra vocês porque vocês não estão vendo. Por que você não vem aqui, segura isso e deixa eu dar uma olhada. Perfeito. Aí eu vou Perfeito. poder
Parece que meus voluntários estão prestes a descobrir o que a expansão uniforme do espaço significa e de onde o universo veio. Oh, nossa. A equipe descobriu que alinhar suas galáxias não é tão simples quanto parece. Agora eu entendi o que você disse. Agora eu entendi. Eles só podem alinhar uma galáxia com sua homóloga bilhões de anos mais velha de cada vez. Como eles vão descobrir o que isso pode significar? Então começamos a pensar como o ponto de partida fazia diferença para o que estávamos vendo. Então tivemos uma nova ideia, de talvez mudar o nosso ponto de vista. Então agora eu vou escolher outra galáxia, mas dessa vez deste lado. Eu vou escolher uma galáxia e depois vamos alinhá-la com sua homóloga bilhões de anos mais velha. Ok? Bom, vamos lá, Márcia. Continua andando, continua. Isso, continua. Nós pegamos uma galáxia e alinhamos ela com a sua homóloga mais velha. Continua, continua. Para. Perfeito. Aí. Agora eu tornei aquele o centro do universo. Todo o resto se move para fora a partir desse ponto. E aquilo não foi um momento eureka, mas um momento jornada nas estrelas. Isso é visualmente incrível. É legal. Realmente incrível. Muito legal. O quadro mudou, todo o quadro mudou. De repente o meio do universo pareceu mudar e tudo começou a irradiar da galáxia que eu tinha escolhido. Agora, meus voluntários descobriram algo muito importante. Um pouco para a esquerda. Brilhante. A partir desse ponto de vista, eu posso ver todas essas galáxias se afastando de nós. Acho que descobrimos uma coisa aqui. Certo. Então, aparentemente, o fato de sermos capazes de fazer qualquer ponto do centro do universo nos fez rejeitar, lentamente, a ideia de que vamos encontrar um ponto no espaço que é o centro do universo. E foi quando eu comecei a pensar que qualquer ponto único poderia ser o centro. Eu acredito que essa máquina está nos dizendo que o centro do universo é uma questão de perspectiva. É. Certo? Está em De toda onde parte estamos de onde olhando. estamos olhando. Meus voluntários fizeram uma ligação extraordinária. Todo lugar é o centro do universo, porque tudo veio à existência. E tudo está se afastando, em praticamente todos os lugares ao mesmo tempo. O espaço não existia antes do Big Bang. Agora o espaço está se expandindo em todas as direções. E esses fatos simples dizem que onde quer que você esteja no universo, ali é o centro, onde tudo começou. Conseguimos! Resolvemos o mistério. Nós sabemos onde o universo começou. Nós conseguimos. Foi aqui. Bem aqui. Muito bem, equipe. Brilhante. Estava aqui o tempo todo. Bem Estava aqui debaixo o do nosso tempo nariz. todo. Era isso que você ia dizer. Era isso mesmo. Dizer que o universo começou na ponta do meu nariz é tipo, sei lá. É a melhor coisa que eu já disse. Mas se ele começou na ponta do meu nariz, ele poderia ter começado na ponta do nariz de qualquer um. Eles conseguiram. Porque no Big Bang, a ponta do nariz de todos, na verdade, toda a matéria no universo inteiro, foi um ponto infinitamente pequeno. A expansão do universo, descrita pela teoria do Big Bang, é uma das mais importantes descobertas intelectuais do século XX. Ela nos diz de onde tudo veio e para onde estamos indo. E o que acontecerá depois. Eu acredito que o universo continuará a se expandir para sempre. Mas, pelo menos, todos nós sabemos onde tudo começou. Bem na ponta de nosso nariz.